Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Título 3 da Organização do Estado. Capítulo 2. Da União. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, rol exemplificativo, competências administrativas materiais, federalismo cooperativo, conteúdo de caráter programático, inciso 1 zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público, inciso 2 cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, políticas de assistência social, artigo 22, inciso 23, artigo 198, artigo 203 e 204, artigo 24, inciso 14, artigo 208, inciso 3. Inciso 3 proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sites arqueológicos, artigo 20, inciso 10. Inciso 4 impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte ou de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural, artigo 216, parágrafo 1º, inciso 5 proporcionar os meios de acesso à cultura, artigo 215 a 216-A, a educação, artigo 205 a 214, a ciência, a tecnologia, a pesquisa e a inovação, artigo 218 a 219-B, direitos sociais, artigo 6º, inciso 6 proteger o meio ambiente, artigo 225, e combater a poluição em qualquer de suas formas, artigo 24, inciso 6. Inciso 7 preservar as florestas, a fauna e a flora, artigo 24, inciso 6. Inciso 8 fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, artigo 170 a 174, objetivo de redução das desigualdades, artigo 22, inciso 1, direito agrário, artigo 187, inciso 9 promover programas de construção de moradias, direito social, e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, artigo 21, inciso 20, relacionados à saúde, artigo 24, inciso 12, inciso 10 combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, artigo 3º, inciso 3, relacionado aos objetivos da República, inciso 11 registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios, artigo 20, incisos 8 e 9, o potencial de energia hidráulica é bem da União, mas os outros entes participam do processo, artigo 21, inciso 12, a linha B e artigo 176. Inciso 12 estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito, artigo 22, inciso 11, parágrafo único. Leis complementares fecharam normas para a cooperação entre a União e os Estados, o Distrito Federal e os municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Artigo 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre, inciso 1 direito tributário, artigo 145 a 162, financeiro, artigo 163 a 169, penitenciário, execução das sentenças criminais, econômico, artigo 170 a 191, e urbanístico. Inciso 2 orçamento, mnemônico, PUFETO, artigo 165. Inciso 3 juntas comerciais, realizam registros específicos das pessoas jurídicas de direito privado que executam atividades empresariais. Inciso 4 custas dos serviços forenses. Inciso 5 produção e consumo, competência comum, artigo 23, inciso 8, artigo 170, 173 e 174, inciso 6 florestas, competência comum, artigo 23, inciso 7, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, artigo 225, e controle da poluição, competência comum, artigo 23, inciso 6,
Inciso 7. Proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Competência comum. Artigo 23, inciso 3. Inciso 8. Responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Inciso 9. Educação, direito social, artigo 6º, artigo 22, inciso 24, artigos 205 a 214, cultura, artigo 215 e 216-A, competência comum, ensino, desporto, artigo 217, ciência, competência comum, artigo 218 a 219-B, tecnologia, artigo 218. Pesquisa, desenvolvimento e inovação, artigo 23, inciso 5, artigo 218, inciso 10. Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas, artigo 98, inciso 1. Artigo 22, inciso 1, inciso 11. Procedimentos em matéria processual, inciso 12. Previdência social, proteção e defesa da saúde, artigo 22, inciso 23. Inciso 13. Assistência jurídica e defensoria pública, artigo 5º, incisos 35 e 74. Inciso 14. Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, competência comum, artigo 23, inciso 2. Inciso 15. Proteção à infância e à juventude, artigo 203 e 227. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres das polícias civis. Parágrafo 1º. No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se a estabelecer normas gerais. Norma geral é a que não especifica, particulariza nem complementa. Parágrafo 2º. A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência suplementar dos Estados, estende-se ao Distrito Federal, adaptá-la às necessidades e realidade daquele Estado. Parágrafo 3º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legislativa plena, para atender às suas peculiaridades, maior autonomia legislativa dos Estados-membros. Parágrafo 4º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei estadual. Não será revogação, no que lhe for contrário. Obrigado por assistir. Curta, compartilhe e se inscreva no canal.